ferramenta do Dose Min-Max basicamente permite que você veja um range de doses de alguns medicamentos a partir das suas indicações clínicas mais comuns aprovadas pela FDA. Ao acessar essa ferramenta, você tem novamente módulos específicos de dados genéricos do paciente, dados do medicamento, as chaves de dose que são as indicações e alguns filtros. Então, eu vou usar os dados padrão do meu paciente, com a data de nascimento aqui, como se ele tivesse 40 anos, gênero, feminino, o peso e idade eu vou usar o padrão. Eu posso colocar alguma informação de creatinina sérica, posso colocar até o clearance de creatinina pré-calculado e algumas informações a mais. Claro que vai depender do medicamento a ser escolhido, se essas informações vão ser relevantes ou não. Na sequência, eu tenho o modo de Drug Data, e aí eu incluo qual medicamento que eu quero ver as informações de doses mínimas e máximas. Então, eu vou usar o exemplo do Captopril. Uma vez que eu seleciono o medicamento aqui, o sistema já carrega automaticamente nessa seção Dose Keys, ou a seção de indicações, quais são as indicações clínicas mais comuns aprovadas pela FDA que existem na base, e as rotas e tipos, e inclusive o range de idade para as quais as doses vão ser calculadas. Eu posso escolher as doses aqui, inclusive colocar doses fora do normal, por exemplo, para que em funcionalidades futuras, na hora que eu clicar em Calculate, ele mostre o alerta falando que a dose está errada. Nesse primeiro momento, a ideia é ter justamente o range de doses. Então, uma vez que eu defini os dados do medicamento, eu posso escolher essas indicações. Eu posso não selecionar nenhuma, e aí ele vai fazer a checagem de todas essas Dose Keys, ou essas indicações, ou se eu quiser eu posso escolher uma em específico e ele vai fazer a avaliação só dessa. Para demonstrar, eu vou selecionar todas. Eu tenho alguns filtros que eu posso selecionar também, mas vou deixar os filtros padrão. E aí eu clico em Calculate para ele fazer esse cálculo. Então, ele vai pegar aqueles dados que eu inseri e ele vai gerar a tabela Min-Max, que a gente chama. Ela tem os dados do medicamento que foram inseridos e as informações de ranges de doses mínimas e máximas para esse medicamento nessas indicações mais comuns aprovadas pela FDA. Então, por exemplo, para o Captopril, para hipertensão, numa dose inicial, a dose mínima e máxima recomendada é sempre a mesma, é 25 a 25 miligramas. Em outras indicações, como por exemplo insuficiência cardíaca, no tipo de dose de manutenção, a dose pode variar entre 50 e 100 miligramas, e na própria hipertensão manutenção, a dose pode variar entre 25 a 150 gramas. Se eu andar para o lado, eu tenho mais informações do intervalo de dose também, que são permitidos para esse medicamento, e as doses mínimas e máximas por período, no caso, o período de 24 horas. Então, se é um paciente que está usando 50 miligramas a cada 8 horas, a dose do período vai ficar 150 miligramas, e aí pode ou não estar dentro do range que aparece aqui. Se eu quiser ver mais detalhes de cada uma dessas indicações e doses, é só clicar nesse botão de Details aqui. Ele vai trazer mais informações, ou as mesmas informações de uma maneira apresentada de uma maneira diferente. Então, tem as informações de dose, os modificadores. Se, por exemplo, eu tivesse colocado uma função renal comprometida e tivesse alguma dose específica para uma função renal, o modificador seria o renal, por exemplo. E ranges de dose aqui apresentados nessa forma de tabela também. Outras informações adicionais aqui também. Como eu coloquei uma dose de 500 miligramas, ele traz alertas de dose aqui, informando que a dose de 500 miligramas é maior do que a dose de 100 miligramas esperada nessa situação aqui de hipertensão, de insuficiência cardíaca com o Captopril, por exemplo. E na parte de recomendações de dose, ele faz alguma recomendação de qual poderia ser a dose nessa condição clínica.